Estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é princípio fundamental da contagem. E aí vamos começar com um exemplo para a gente tentar entender um pouco melhor o que é isso. Vamos imaginar que numa lanchonete eu tenho 3 tipos de suco, de laranja que eu estou chamando de L, acerola que eu estou chamando de A, goiaba G, e 2 tipos de copos, copo médio e copo grande. Quantos sucos diferentes eu posso montar aqui? Aí eu posso fazer um suco de laranja no copo médio, posso fazer um suco de laranja no copo grande, um suco de acerola no copo médio, um suco de acerola no copo grande, um suco de goiaba no copo médio e um suco de goiaba no copo grande. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes de montar esse suco. E aí eu podia fazer, inclusive, posso fazer montando aqui todas as possibilidades. Posso fazer, por exemplo, ligando, eu tenho suco de laranja, que pode ser em qualquer um desses 2 copos. Tenho suco de acerola, que também pode ser em qualquer um desses 2 copos. E o suco de goiaba, que eu vou ver se eu encontro um pincel de outra cor aqui, que também pode ser em qualquer um desses 2 copos. E aí, usando o princípio fundamental da contagem, o princípio que a gente vai trabalhar aqui, o princípio multiplicativo, eu tenho 3 tipos de suco. Vou escrever de pincel preto, que eu acho que enxerga um pouco melhor. Tenho 3 tipos de suco, 2 tipos de copo, então 3 vezes 2 eu tenho 6 maneiras diferentes de montar esse suco. E aí tem um monte de situações que envolvem isso, né? Por exemplo, eu tenho duas moedas diferentes. Lanço as duas para cima, de quantas maneiras diferentes essas duas moedas podem cair. Então eu vou chamar aqui C de cara e K de coroa, mesmo os dois começando com a letra C. Então vamos pensar, a primeira moeda ela tanto pode cair cara como pode cair coroa, né? E tem essas duas possibilidades. A segunda moeda, se a primeira cair cara, a segunda também pode cair cara, ou então a segunda pode cair coroa, que nesse caso é com K, né? Se a primeira cair coroa, a segunda pode cair cara e a segunda também pode cair coroa. Então eu tenho quantas possibilidades? Cara e cara, cara e coroa, coroa e cara e coroa e coroa. Então, na situação de duas moedas, eu tenho essas duas moedas distinguíveis, uma tem que ser diferente da outra, e eu tenho essas 4 maneiras que elas podem cair. E aí isso aqui a gente chama de árvore de possibilidades. Certo? Primeira possibilidade, a situação da segunda possibilidade é que todas as possibilidades possíveis. E aí a primeira moeda pode cair de 2 maneiras, cara ou coroa, a segunda moeda de outras 2 maneiras, então na verdade eu tenho 4 maneiras diferentes dessas 2 moedas caírem. Ou vamos pensar que eu tenho 4 calças de cores diferentes, calças, tenho 5 blusas e 2 sapatos. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir usando uma dessas coisas aqui, né? Então, usando a ideia do princípio multiplicativo, 4 calças vezes 5 blusas vezes 2 sapatos, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2 dá 40, então eu vou ter 40 maneiras diferentes de me vestir, tendo só 4 calças, 5 blusas e 2 sapatos. Tem alguns exemplos diferentes também. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho a palavra ano. De quantas maneiras diferentes eu posso pegar as letras dessa palavra e mudar de lugar, o que a gente chama de anagramas. Então,
eu vou só pegar elas e permutar, trocar de lugar. Então ela pode começar com O, depois um N, ou um A, um O e um N. Pode começar com A, um N e um O, que é ano, né? Mas ela pode também começar com N, um O e um A, um N, um A e um O, um A e um N, um O, um N e um A. Na situação anagramas, ela não precisa ter sentido, não. Então, eu estou só trocando ela de posição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 3 letras para ficar mudando elas aqui de posição. 3 letras diferentes. Para ficar mudando ela de posição. Aqui na primeira posição, eu posso botar qualquer uma das 3. Então, as 3 possibilidades que eu tenho para botar na primeira posição está aqui. Só que como eu não posso repetir a letra, vamos supor que eu botei o N. Então, eu comecei com essa daqui, né? Pensar que foi essa situação. Então, na segunda posição, eu posso botar qualquer uma das outras duas que ainda me restam. Ainda tem O ou A. Então, ainda tenho 2 posições para... Tenho 2 letras para escolher. Vamos escolher que eu escolhi. Vamos pensar que eu escolhi essa. Então, eu já botei aqui, já botei essa, só me sobrou uma possibilidade para a segunda posição. Para a terceira posição. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, eu consigo fazer 6 anagramas diferentes. E aí vai para qualquer palavra, por exemplo. A palavra amor, quantos anagramas eu consigo fazer? E aí, vamos pensando, começando com A, já tem amor, mas eu posso botar A-M-R-O, posso botar A-O-R-M, A-O-M-R, A-R-M-O e A-R-O-M. Então, só começando com a letra A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes de fazer. E aí, para a gente não ter que fazer todas, porque vai demorar um certo tempo, usando o princípio fundamental da contagem, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 4 letras para ficar mudando de posição. Então, na primeira posição, eu posso botar qualquer uma dessas 4 aqui. Então, vamos supor que eu botei a letra M. Então, me sobraram 3, já que eu não posso repetir, para colocar na segunda posição. Vamos pensar que eu botei o R, me sobraram 2 para a terceira posição. Vamos imaginar que eu botei o O, me sobrou uma única para a última posição. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, com a palavra amor, eu conseguiria fazer 24 anagramas. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 5, 6. Quantos números de 2 algarismos eu consigo fazer usando só esses algarismos aqui? Então, eu quero fazer números só de 2 algarismos usando esses algarismos. Então, eu posso fazer 12, 13, 15, 16. E aí eu ainda estou botando aqui a ideia. Eu posso repetir ou não, né? Então vamos pensar que eu vou fazer números de algarismos distintos. Então eu vou utilizar só algarismos diferentes. Então eu posso fazer 21, 23, 25, 26. Posso fazer 31, 32, 35, 36, 51, 52, 53, 56, 61, 62, 63 e 65. Então eu consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mas toda vez que eu for descobrir isso, eu preciso fazer todos esses números para saber quantos são? Não. Posso usar a ideia do princípio multiplicativo. Como eu estou pensando na ideia de algarismos distintos, ou seja, diferentes, eu não estou repetindo os algarismos, mas só posso utilizar esses daqui. E estou fazendo números de 2 algarismos. Então, no primeiro algarismo, eu posso botar qualquer um desses daqui. 1, 2, 3, 4 ou 5. Como os algarismos são distintos, vamos supor que eu botei o 1 primeiro. Então, na segunda posição, como eu não posso repetir, me sobraram 4 algarismos para poder eu trocar aqui. 5 vezes 4,
20, então eu vou conseguir fazer 20 números de 2 algarismos utilizando esses algarismos aqui. Mas e se fosse números de 3 algarismos? Números de 3 algarismos. Aí vamos pensar, acho que eu não tinha falado aqui antes, mas vamos pensar que eu possa repetir. Então eu vou formar número de 3 algarismos, por exemplo, eu posso fazer 111, ou 222, ou 221, então que eu possa repetir os algarismos. Então, se eu puder repetir os algarismos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer números de 3 algarismos. Então, na primeira posição eu posso botar qualquer um dos 5. Na segunda posição, já que eu posso repetir, continuo botando qualquer um dos 5. E na terceira posição também posso repetir, então qualquer um dos 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125 algarismos. Agora, se forem algarismos distintos, eu não posso repetir nenhum deles. Aí tem uma diferença. O que é que vai acontecer? Na primeira posição eu posso botar qualquer um dos 5, né? Só que aí vamos supor que eu botei o 1, me restou o 4 para eu botar na outra posição. Vamos pensar que eu botou o 5. Me sobraram 3 para a terceira posição. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, que pode repetir os algarismos. Eu consigo fazer 125 números de 3 algarismos usando esses 6 algarismos. E posso fazer 60 números de algarismos que não se repitem. E aí, do mesmo jeito, se fosse com 4, era 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que aí ia dar 120, certo? Se fosse com 5, só multiplicando na mesma situação. Se forem distintos, você vai diminuir no 1 porque já tem colocado na caixa anterior. E se forem que possa repetir, você sempre vai repetir a quantidade total. Agora eu queria ver um detalhe diferente. Queria tentar fazer quantos números pares de 3 algarismos eu consigo fazer. Então o número tem que ser par e tem que ter 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, eu só posso usar esses algarismos aqui nessa situação. Nesse caso aqui, eu tenho um detalhe, os números não pode ser qualquer número, não, tem que ser par. E aí, para o número ser par, o que é que precisa? Terminar em um algarismo par. Então, só pode terminar com 3, com 2 ou 6. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui no final, aqui eu só tenho 2 possibilidades, que seriam 2 e 6, então eu tenho 2 possibilidades aqui. Aí vamos imaginar que eu peguei o 2. Então, me sobraram quantos para eu perguntar aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 para eu botar aqui. Vamos imaginar que porque aí agora eu posso botar qualquer um deles. Vamos imaginar que eu botei o 5, tenho 1, 3 e 6. Então, eu tenho 3 algarismos. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 vai ter 24 algarismos. 24 números pares de 3 algarismos nessa situação aqui. Vamos ver outra situação aqui para ajudar. Vamos imaginar que eu quero pintar uma bandeira, aquele tipo de bandeira mais simples que tem, mas você pode observar que tem muita bandeira nesse formato aqui. E aí eu tenho as cores azul, preto, vermelho e rosa para pintar essa bandeira. Eu só não posso pintar 2 faixas adjacentes ou 2 faixas juntas da mesma cor. Então vamos lá tentar ver de quantas maneiras diferentes eu posso pintar. Então vamos dizer, essa primeira faixa aqui eu posso escolher qualquer uma delas, né? Posso escolher qualquer uma das cores que eu não tenho restrição nenhuma. Então, para essa primeira faixa, eu posso botar qualquer uma das 4. Então, vamos pensar que eu pintei essa primeira de azul. Me sobraram 3
3 cores para eu pintar a outra que, vamos dizer que eu botei verde, certo? Então, nessa outra aqui, eu só não posso colocar o verde, né? Mas eu já posso colocar o azul novamente. Então, me sobraram 3 cores para pintar ela. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, eu tenho 36 maneiras de pintar essa bandeira aqui. Então, eu espero ter ajudado. A ideia é essa e até a próxima aula.